Existe uma música que começa com uma palavra simples: zombi. Mas por trás dessa palavra existe uma história de dor, revolta e uma ferida que marcou uma geração inteira. Uma música que nasceu depois de uma tragédia real. Uma música que transformou uma banda irlandesa em um fenômeno mundial. E uma música que, anos depois, ganhou um significado ainda mais pesado com a morte de sua própria criadora. Essa é a história de Zombi, do The Cranberries. Parte 1: O mundo antes de Zombi. No início dos anos 90, o The Cranberries era uma banda irlandesa que começava a conquistar espaço. Com a voz única de Dolores O'Riordan, eles ficaram conhecidos por músicas melancólicas e profundas. Mas em 1993, durante uma turnê pela Inglaterra, Dolores viu uma notícia que mudaria tudo. Dois meninos, chamados Tim Parry e Jonathan Ball, morreram em um atentado do IRA na cidade de Warrington. Eles tinham apenas 12 e 3 anos. A imagem daquela tragédia ficou na cabeça de Dolores. Ela começou a questionar como conflitos antigos continuavam destruindo vidas inocentes. A criação da música. Durante uma viagem de volta para a Irlanda, Dolores pegou um violão e começou a criar uma melodia. Mas diferente das músicas anteriores da banda. Essa não seria uma canção de amor. Seria um protesto. Seria uma mensagem contra a violência. O nome Zombia veio da ideia de pessoas presas em um ciclo de ódio, repetindo os mesmos conflitos de sempre. Como se fossem mortos-vivos caminhando sem perceber o sofrimento que causavam. A frase "What's in your head?" O que há na sua cabeça? Era uma pergunta direta. Por que continuar alimentando tanta violência? O som que ninguém esperava. Quando Dolores mostrou a música para a banda, eles perceberam que era algo diferente. A música tinha uma guitarra pesada, quase parecida com o grunge que dominava os anos 90. Era uma mudança enorme para o estilo do The Cranberries. Mas funcionava. A voz delicada de Dolores contra aquele som agressivo criava um contraste único. Era como se ela estivesse cantando uma tristeza profunda em cima de uma explosão de raiva. O sucesso mundial. Quando o Zombi foi lançado em 1994, ninguém imaginava o tamanho que ela alcançaria. A música virou um dos maiores sucessos da década. O clipe, com Dolores pintada de dourado e cercada por crianças, se tornou uma imagem marcante. Mas apesar do sucesso, a música nunca perdeu seu significado. Ela continuava sendo sobre pessoas reais. Sobre uma guerra real. Sobre crianças que perderam a vida. O lado difícil da fama. Mas o sucesso também trouxe pressão. Dolores carregava uma personalidade intensa e muitas vezes falava sobre suas próprias batalhas internas. Ela passou por momentos difíceis ao longo da vida, enfrentando problemas pessoais e de saúde. Mesmo assim, continuou criando música. Porque para ela, cantar era uma forma de colocar para fora aquilo que muitas pessoas não conseguiam dizer. A morte de Dolores. Em janeiro de 2018, o mundo recebeu uma notícia inesperada. Dolores O'Riordan morreu aos 46 anos, em Londres. Ela estava na cidade para uma sessão de gravação. A causa da morte foi considerada afogamento acidental em uma banheira, relacionado ao consumo de álcool. A notícia chocou fãs no mundo inteiro. E depois disso, ouvir Zombi ganhou outro peso. Aquela voz que cantava sobre dor, perda e sofrimento. Agora também pertencia a uma artista que havia deixado sua própria marca de humanidade na música. Reflexão final. Zombi não é apenas uma música famosa dos anos 90. É uma lembrança de que por trás das guerras existem pessoas. Existem famílias. Existem crianças. E existem histórias que nunca deveriam ser esquecidas. Dolores O'Riordan transformou uma tragédia em arte. E talvez esse seja o maior poder da música. Pegar uma dor que parece impossível de explicar e transformar em algo que milhões de pessoas conseguem sentir. Essa foi a história de Zombi, do The Cranberries.